no livro de 2 Crônicas, capítulo 27. 2 Crônicas, capítulo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui precisam ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Essa palavra, deixa eu contar para vocês. Semana passada, fui no monte, na terça-feira, e foi a palavra que Deus me deu lá no monte, que eu vou ministrar hoje. E nós estamos falando sobre motivação aos domingos, desse mês agora de julho, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre este assunto. 2 Crônicas 27. 2 Crônicas 27. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler então a palavra de Deus. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias, o seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá, edificou nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, e também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. E o resto, pois, dos atos de Jotão, e todas as suas guerras nos seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos ele reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Fala conosco, Senhor, pela palavra agora lida. Tenha total liberdade para nos abençoar por esse texto do livro. Fala com todos aqui, com os amigos e amigas que assistem, que acompanham esse culto de todas as partes. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos falar de um rei chamado Jotão. Não é dos mais conhecidos. A história dele é muito curta. Temos apenas esse capítulo aqui que fala sobre a história dele. Não tem uma história mais longa como Davi, como Ezequias. Mas Jotão, ele é de muita importância para nós entendermos a dinastia de Davi e o reinado de Deus no meio do povo de Israel, sobretudo no povo de Judá. Jotão, ele é rei. E Jotão, ele está no meio de dois governos. Ele vem de uma linhagem de uns reis que eram mais ou menos bons. Alguns bons, mas outros eram mais ou menos. E depois dele, que era o rei, que foi o rei Acás, houve uma decadência. Então ele está praticamente no meio de um rei que foi mais ou menos, e depois dele um rei muito ruim. Então ele foi ali no meio. A história de Jotão, para ela ser entendida, é preciso voltar para os capítulos, para a gente entender a importância dele. Jotão, ele era neto. O rei que foi vô dele foi um rei chamado Amazias. E esse rei Amazias, ele
ele foi um rei que fez certo. Ele começou a fazer as coisas de forma certa. E esse Amazias, o avô de Jotão, ele prosperou. Ele se tornou poderoso. E existe um problema quando a pessoa se torna poderosa. Qual que é o problema que pode acontecer? A pessoa se perder no caminho. Então Amazias, ele cresce, ele se torna poderoso e ele destrói. Diz a Bíblia que ele enfrenta os edomitas, o povo de Edom, e ele destrói os edomitas. Mas ele toma uma atitude errada, porque quando ele destrói os edomitas, ele toma os deuses dos edomitas, e ao invés de destruir os deuses, olha que loucura, ele abandona Deus, ele começa a servir os deuses dos edomitas. Não dá para entender. Ele começa a servir um Deus derrotado. Quem entendeu, diga amém. Isso foi o vô dele, Amazias. Se perdeu no final da vida. O filho de Amazias, que foi o pai de Jotão, foi um rei pior. Foi um rei chamado Uzias. E esse Uzias, ele foi um rei que a Bíblia, quando vai contar a história dele, vai dizer que ele foi vitorioso. Ele tinha uma visão de empreendedor. Ele foi alguém, diz a Bíblia, que ele construiu muitas coisas. Ele tinha muitas ideias. E ele prospera. E quando ele começa a prosperar, ele cometeu um terrível erro. O pai dele, Uzias, o pai dele inventou de entrar no templo. E naquela época, quem poderia fazer as ofertas de sacrifício, quem poderia usar o incenso, quem poderia fazer a organização do culto, era apenas os sacerdotes. E o pai dele, Uzias, entrou no templo, pegou o elemento sagrado do incenso, e ele começou a jogar um incenso no altar, se fazendo passar por sacerdote. Então o que quer dizer? Que ele esquece, ele mistura o profano com o santo. E a Bíblia vai dizer que ele foi repreendido pelos sacerdotes. Os sacerdotes chegaram para ele e disseram assim: meu amigo, você está ficando maluco? Não é porque você é rei que você pode subir no altar de Deus e fazer algo que não é da tua função. Isso não é coisa para você fazer. Nós somos os sacerdotes aqui, e nós que devemos fazer isso. Você está fazendo errado. E o pior de tudo, que Uzias, ele fica revoltado, não aceita a correção. O cara era poderoso, tinha poder, tinha um exército, tinha dinheiro, e ele não teve humildade de reconhecer o seu erro. E o sacerdote olhou para ele e falou assim: você está amaldiçoado, Deus não vai te abençoar mais. E naquele momento, naquele exato momento, ele ficou leproso. Uma mancha apareceu na testa dele, uma mancha de lepra. E quando a pessoa ficava leprosa, ela era excluída da sociedade. Ele foi excluído da sua casa e do governo, porque ele se tornou leproso. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Mas por que, pastor? Porque ele não teve humildade. Mas por que ele se tornou leproso? Porque ele morreu na vergonha. Porque ele não teve a humildade de saber qual era o papel dele como rei e o papel do sacerdote. A pessoa pode ter poder, ela pode ter dinheiro, ela pode ser o que for, mas ela não pode esquecer que as coisas de Deus, elas são sagradas. Nós não podemos profanar o altar de Deus, nós não podemos profanar a Santa Ceia que nós participamos, nós não podemos profanar a Bíblia. Por quê? Porque é santo. Quem entendeu, diga amém. Então o pai dele, Uzias, ficou leproso. Ele é
excluído, ele não morre, ele é excluído. Mas quando ele é excluído, quem assume de forma interina o governo foi o Jotão, o seu filho. Daí nós entramos na história de Jotão, que começa no capítulo anterior, no capítulo 26, dizendo que o seu filho Jotão, versículo 21, olha o que diz: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque ele foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quem entendeu, diga amém. Então ele assume, Jotão assume o governo, e ele não vai lá e simplesmente ignora o seu pai. Ele não vai lá e esquece do seu pai, mas ele continua governando. E uma palavra que eu consigo perceber para destacar aqui em Jotão é que Jotão, mesmo seu pai sendo leproso e tendo errado, Jotão se manteve leal ao seu pai. Uma característica de Jotão, para nós aprendermos essa manhã: lealdade. Lealdade. O Senhor está procurando de mim e de você lealdade. Quem entendeu, diga amém. Amém. O que é ser leal? É você ser fiel. O que é ser leal? É você ser verdadeiro. O que é ser leal? É você ter cumplicidade com aquela pessoa que confiou em você. Lealdade é uma característica que nós precisamos cultivar. Quando nós descobrimos pessoas leais a nós, amigos leais a nós, valorize essas pessoas, porque a lealdade é uma das características que mais tem faltado no caráter de muitas pessoas, sobretudo na igreja, sobretudo entre obreiros. Eu, como pastor, já vi muitas pessoas se achegando, pessoas que se aproximaram, pessoas que no momento da dificuldade estiveram ali conosco, mas quando Deus honrou, não foram leais. Jotão foi um homem leal. Ele sabia que o seu pai era rei, ainda que ele estava leproso. Ele permaneceu ao lado do seu pai, ele permaneceu leal ao seu pai, e por isso ele foi honrado e abençoado por Deus. Em nome de Jesus, seja leal às pessoas que têm confiado em você, seja leal aos teus princípios e, sobretudo, seja leal a Deus, e o Senhor te abençoará. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. E as pessoas, elas batem nas nossas costas e por trás falam mal. É ou não é verdade? Quem concorda, diga amém. Eu, como pastor, irmão, você não tem noção. Tem noção do que é isso? Quantas vezes, quantas situações eu já pude me deparar com falta de lealdade de pessoas, pastores que nós confiamos em igreja. Vale de Bênção, ela já teve 14 igrejas. 14. Hoje nós temos a metade disso. Por quê? Falta de lealdade de muitos, que no momento difícil estiveram ao nosso lado, mas na hora que Deus começou a abençoar, não foram leais. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Ele foi leal. Segunda característica de Jotão, eu quero que você veja na tua Bíblia, no versículo 2. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, o seu pai, exceto ele não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. A Bíblia vai falar que Jotão é de uma época que o pai não tinha dado um exemplo tão bom assim, e o povo de Judá se corrompia. E Jotão, ele resolve ser diferente de todos. Qual que era a característica dele? Ele era autêntico. Às vezes as pessoas, elas usam justamente esse argumento: mas todo mundo faz, mas todo mundo está fazendo, mas todo mundo faz assim, faz assado. Nós somos diferentes. Posso ouvir amém, querido? Esses dias eu fui na padaria e fui lá,
coisas que eu tinha que pegar, paguei, saí da padaria, entrei no carro, eu fiz uma conta na minha cabeça, falei, não, tá errado. Eu fiz a soma, falei, não, eles me cobraram errado. Não me cobraram mais, me cobraram menos. R$3. Eu falei, amanhã eu vou lá na padaria, eu preciso ver isso daí. Daí no outro dia eu cheguei na padaria e a menina do caixa não estava, mas tinha uma outra atendente, a menina que tinha me atendido um dia antes. E eu saí da padaria e lembrei, falei, opa, eu preciso resolver aquela questão do troco. E voltei lá, falei, moça, ó, ontem eu vim aqui e a menina me cobrou errado. Ela me cobrou R$3 a menos. Ela, tá aqui o dinheiro. E o cara que estava sendo atendido, ele olhou assim e falou, não acredito. Poxa, que honestidade. Queridos, isso deveria chamar a atenção. Isso deveria chamar a atenção. Isso tem que ser o normal. Honestidade tem que ser o normal. Quem concorda, diga amém. Achou, devo ver, tinha que ser normal. Mas todo mundo não. Nós somos servos de Deus. E nós somos diferentes. Posso ouvir amém, queridos? Nós somos diferentes. Ah, mas outra pessoa no seu lugar, já pensou? Já pensou a minha vida sendo amaldiçoada por causa de R$3? Já pensou Deus deixar de me abençoar por causa de R$3? Ah, mas todo mundo não. Pastor, mas onde eu trabalho todo mundo faz, você tem que ser diferente. Pastor, mas na minha família todo mundo faz. Não, nós somos diferentes. Posso ouvir amém, queridos? Mas outra pessoa, se tivesse essa oportunidade, faria assim. Nós somos servos de Deus. E quando nós somos autênticos, verdadeiros, Deus nos honra, Deus nos abençoa, porque nós não andamos na maioria, nós andamos segundo o fluxo de Deus. Amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso. Aleluia. Todo mundo faz? Não, todo mundo não. Eu ensino isso para os meus filhos. Não é todo mundo. Eu aprendi assim com os meus pais. Você não é todo mundo. E na presença de Deus, nós aprendemos assim também. Quem está entendendo, diga amém. Mas todo mundo está fazendo, mas é normal, pastor. Mas o pensamento do pastor é quadrado, meu irmão. Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Se todo mundo não está fazendo, faça você a diferença. Jotão fez a diferença. O povo se corrompia, mas ele se manteve na presença de Deus. O Senhor vai levantar uma geração de homens e de mulheres que estejam dispostos a pensar diferente, a agir diferente, ter relacionamento diferente, fazer diferente, porque nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Você pode glorificar e exaltar o Senhor. Glória a Deus. Bom, ele se posiciona diferente. E Deus honra, Deus abençoa. E olha o que diz o versículo. Eu vou ler 2 versículos de novo. 3. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor. Primeira coisa, ele edificou a porta do templo. E edificou muito sobre o muro de Ofel. 4. Ele edificou cidades nas montanhas de Judá. Edificou nos bosques, castelos e torres. Edificou, construiu. Empreendimento. Foi lá e reconstruiu a porta do templo. Por que ele reconstruiu a porta do templo? Porque com certeza estava com um problema, estava quebrada. Quem entendeu, diga amém. Espiritualidade, templo fora da espiritualidade. Ele construiu. Ele não construiu uma casa apenas. O versículo 4 vai dizer que ele construiu cidades. Ele construiu cidades em cima das montanhas, nos bosques. Deus foi tão fiel na vida dele, que Deus prosperou a vida dele. Posso ouvir amém, queridos? Deus deu recurso para ele construir. Deus deu pessoas ao lado dele para construírem com ele.